Então o nosso vai para o 4º ano, se eu não me engano, que a gente faz o Sambando Semente. Então o Alexandre Runho, que é o nosso palestrante, um dos principais palestrantes da gente, ele tem uma banda que faz eventos com sambas com letras morais, com letras comportamentais. Então a gente vai ver que dá para passar uma noite escutando música, dançando e aprendendo coisas com a letra desses sambas. Então não deixe de vir, a gente vai começar às 18 horas, traga a família. A nossa casa é uma casa vegetariana, então se você puder trazer algum pratinho que não tenha carne, né, pode ser queijo, ovo, legume, não pode esquecer que presunto é carne, às vezes a gente esquece, né? Linguiça é carne também. Peixe, olha, tem gente que acredita que vegetariano come peixe, né? Não come peixe, porque peixe é bichinho, né? Então, gente, dá pra gente comer até cair gostoso e sem animal, né? Então, quem puder trazer um pratinho e bebida, obviamente, sem álcool, traga a sua família para a gente se divertir. Quem já participou sabe que é muito legal. Quem aqui já participou do Sambando Semente? Hoje tem poucas pessoas aqui. Gente, olha, tá na internet, pode ver lá, é maravilhoso. Então, semana que vem, a gente vai ter o sambão. Lembrando que a gente tem aqui os livros de Kardec, a gente aqui no Semente distribui gratuitamente. Então, tem os livros lá, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Você pode pegar e levar para dar de presente. Está chegando o Natal, quer dar de presente um livro de Kardec? É de graça aqui, você pega, leva e dá de presente. Nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita na sua base. E a biblioteca, que são aquelas dois armários que tem aqui, também repleto de livros, tem uma parte que é só romance, também é de graça, você pode pegar, leva o tempo que você quiser para ler, a gente só pede que traga de volta, né? Que é para que outros possam ler também. O sábado às 17 horas a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente teve o último desse ano, a gente volta em fevereiro, mas é um estudo aberto. Quem quiser participar, pode participar online, presencial, não tem que fazer inscrição nem nada. A gente lê as perguntas, fala das respostas. Hoje a gente ficou na pergunta 1 e não terminou, porque tanta coisa para a gente falar, né? E a gente vai mergulhando no Livro dos Espíritos. O acolhimento fraterno, que é um bate-papo individual e sigiloso. Quem quiser conversar, no final pode procurar a Janaína lá embaixo, ou me procurar e a gente bate um papo para ver como que a gente pode, né, de alguma forma, apoiar ou acolher em algum momento que a gente esteja vivendo. Também temos psicólogas formadas que fazem atendimento gratuito, né? Elas reservam uma agenda delas para fazer esse atendimento. Quem quiser mandar um e-mail para sementepsicologia@gmail.com. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado. Para entrar nele tem que ser pelo QR Code, ou falando aqui com o Eduardo, comigo, para a gente incluir, e só nós, administradores, mandamos mensagem. Então evita, né, de ficar mandando um montão de mensagens diferentes. A gente só manda mesmo nos dias da reunião, alguma necessidade adicional. E as crianças e jovens, né? Os jovens maiores de 11 anos às 17 horas e as crianças menores de 12 anos às 18h30, elas estão lá embaixo e a gente está aqui em cima, né? Lá embaixo eles têm o ensino na linguagem apropriada para eles. E a gente teve a eleição no domingo, então prestando conta para vocês, a eleição do Sementes é uma instituição registrada, tem estatuto, precisa fazer a cada 3 anos a eleição, e a gente conseguiu aprovar por unanimidade a nossa chapa única. Então esse daqui é o conselho diretor, o Anderson Ferreira, o Eduardo, que está aqui com a gente, a Naira, que está lá embaixo, o Robson está lá embaixo também, e eu como titulares. Os suplentes, caso um desses aqui precise se ausentar, é a Stephanie, a Camila, a Ana Carla, o Mário e a Priscila, que está aqui com a gente, né? E o Conselho Fiscal, que fiscaliza as nossas contas, é o Maurício, a Nadir, que está aqui com a gente, e o Paulo. E os suplentes, a Fabiana, o Marcelo Lobato e o Henrique. E o Conselho, né, trouxe aqui para a gente a diretoria executiva, eles indicam a diretoria. O presidente do nosso centro é a Naira, a vice-presidente é a Ana, o tesoureiro é o Eduardo, o primeiro tesoureiro, o segundo é o Mário, a primeira secretária é a Sueli e a segunda secretária é a Eliana. Então esses daqui estão com o triênio, né, 26, 27 e 28. Então, prestando conta para vocês do que aconteceu. A nossa campanha de cestas básicas, quem puder trazer algum insumo desse daqui para compor as cestas, a nossa meta são 10 cestas que a gente entrega para a União das Sociedades Espíritas de Carapicuíba da região e eles distribuem para onde for mais adequado.
A gente pede então para quem está presencial, não esquece de deixar o telefone no silencioso, no modo avião, se for possível desligar, melhor ainda, né? E a gente começa com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Renunciar. E começa com uma frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E aí Emmanuel faz o seguinte comentário. No versículo do Evangelho de Mateus, Jesus nos conduz ao dever de renunciar aos bens e interesses puramente materiais para alcançar a vida eterna. O Mestre ensina que é necessário desapegar-se de pai, mãe, esposa e irmãos no sentido terreno. Contudo, é preciso compreender o verdadeiro significado dessa renúncia. Cristo esclarece que a vitória espiritual pertence àqueles que assim procederam por amor ao seu nome. À primeira vista, essa orientação parece contraditória. Afinal, como abandonar os deveres sagrados da vida se o próprio Cristo veio para valorizá-los e santificá-los? Nos tempos antigos, muitos discípulos não compreenderam o sentido profundo da lição e, de forma precipitada, recolheram-se ao isolamento religioso, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. É fácil, porém, perceber como o próprio Cristo exemplificou a renúncia. Aos companheiros que o abandonaram, ele se apresentou glorioso na ressurreição. Apesar das hesitações dos amigos, partilhou com eles, no cenáculo, a alegria eterna. Aos homens ingratos que o crucificaram, ofereceu o roteiro sublime da salvação através do Evangelho, sem jamais descuidar das criaturas, nem por um instante. Assim compreendemos que renunciar por amor ao Cristo significa abrir mão das esperanças puramente terrenas para conquistar as do céu. Se os pais se mostram incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é necessário renunciar à expectativa de vê-los melhores ou perfeitos, aproximando-nos ainda mais deles, para trabalhar junto com Jesus em seu aperfeiçoamento. Se não há compreensão no lar, se amigos e irmãos são indiferentes ou rudes, ainda assim é preciso permanecer ao lado deles, aguardando o momento em que será possível encontrar aqueles que se afinam plenamente conosco. Somente dessa forma se realiza a verdadeira renúncia, permanecendo junto dos nossos, oferecendo-lhes todo o bem em nome do Mestre. E é apenas por meio dessa renúncia consciente e amorosa que se alcança a vida eterna. Emmanuel, como sempre, muito firme, né? Deixando a gente, cuidado com as escolhas e que tipo de renúncia a gente está fazendo. Então, com essas palavras, vamos fazer a nossa oração para dar início ao nosso encontro de hoje. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui reunidos nesse momento em nome de Jesus, buscando conectar as nossas mentes, os nossos espíritos uns com os outros, mas também conectando aos espíritos superiores que estão certamente organizando esse trabalho. Facilita a nossa querida irmã Helena naquilo que ela tenta trazer para nós, para a nossa reflexão de hoje. E permita, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, para que aquilo que seja lido, entendido, falado ou sentido no dia de hoje possa penetrar a nossa alma e seguir conosco por onde quer que a gente passe. E assim, em nome de Deus, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Eu vou chamar aqui meu amigo Lucas, você que vai começar, né? Isso. Então, ele vai trazer uma palavrinha. Hoje a nossa reunião é uma reunião especial, com um tema extra, e ele vai falar um pouquinho sobre o que vai ser hoje.
Primeiramente, agradecer ao Bira, a Naira, a todo mundo dos Sementes por ter cedido, né, o espaço da casa para a gente, né? Nós somos do DM regional, aqui do Oeste Metropolitano, da antiga USE Carapicuíba, né? O DM, ele é o Departamento de Mocidade, e a gente, junto da USE, está organizando essa Semana da Juventude Espírita, né? Então a proposta é trazer para vocês, mostrar para vocês que a juventude espírita na nossa região tem, né, carinhas, né? A Helena, a Tarsila, eu, e que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Conscientizar vocês a trazerem também os jovens para casa, né? Tanto aqui quanto nos outros centros que vocês frequentarem, que vocês estiverem mais perto de vocês. Agora foi. Aí a gente trouxe um pouquinho, a Tarsila vai falar aonde a gente passou e quem que deu a palestra pra gente. Boa tarde. Bom, como o Lucas trouxe, a gente é o departamento de mocidade, então a gente representa esse movimento aí da juventude na região. E a gente está tentando fazer essa inclusão dos centros, né? Então, tipo assim, eu sou de Carapicuíba, aí o Lucas trabalha no centro em Santana, eu em Carapicuíba, a Helena veio lá de Pinheiros. Então a gente está aí nessa questão de cada um representa um lugar, cada um traz esse movimento. E a gente quis trazer essa Semana da Juventude nas casas para mostrar também para as famílias, para os pais, para as outras pessoas, para vocês terem esse acesso e verem que a gente está tentando se movimentar, que a gente também está fazendo essa parte que, querendo ou não, a juventude é o futuro do espiritismo, né? E a gente precisa ter esse movimento. E aí a nossa semana começou no domingo, dia 23, lá no Cristão, que fica em Carapicuíba, com a Ravi, e falou um pouquinho sobre a quem nós temos oferecido a nossa caridade. Depois, a gente foi lá para o centro, o Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, que também é em Carapicuíba, o NEOP, que foi na segunda-feira. Na terça, eu dei uma palestra em dupla com o William, lá no Meia Luz, também em Carapicuíba, para falar um pouquinho para além dos rótulos. Na quarta, a palestra foi com o Lucas e a gente estava lá em Cotia, na Associação Espírita de Atitude e Amor. Aí depois, dia 27, quinta-feira, a gente estava lá no Ceará de Kardec, de volta a Carapicuíba, com a Tamires. 28, estávamos na Instituição Espírita Oficina de Luz, que fica em Carapicuíba, ali na cidade do Ariston, com o Pedro. Hoje, estamos aqui com a Helena, que vai dar a nossa palestra aqui para vocês com o tema de quem é meu pai e quem são meus irmãos. E amanhã a gente finaliza a Semana da Segespro comigo, falando um pouquinho sobre honrar e amar pai, mãe e os laços da alma. E também vai ser aqui em Barueri, só que vai ser no Centro Espírita Fraternidade e Amor. Vai ser 9h30 da manhã, quem puder estar conosco amanhã, fica o convite. E aí um convite especial é que, como vai ser o nosso encerramento, a juventude gosta de fazer um barulho, então é claro que a gente vai fazer um pouquinho de arte. Então, após a palestra, às 10h30 a gente vai ter um sarau, que é um movimento mesmo para a gente trazer um pouco de arte, de música, de teatro. Então, se alguém gostaria de se inscrever, quiser participar, trazer os filhos, a família, venham, que vai ser um momento muito gostoso também para a gente compartilhar. Cantar uma música, recitar um poema, podem ir, que a gente vai adorar recepcionar vocês. E a gente trouxe um textinho. Fala o microfone para a gente, Lucas, por causa da transmissão. A gente trouxe um textinho curtinho, só explicando para vocês, né, quando a gente começou a desenvolver o que é a Segespro, qual seria o tema principal, né? Então a gente, junto, né, no DM, a gente escolheu o tema de todas as vidas importam. E com base nesse tema, a gente foi atrás do Evangelho segundo o Espiritismo e fomos caçando todos os temas de todos os dias dessa semana maravilhosa que a gente teve, né? E a gente tem um textinho e eu queria ler para vocês explicando o que é a Segespro, antes da Helena vir fazer a palestra, né? A Segespro, ela nasce como um encontro de jovens espíritas da região oeste com um propósito simples e profundo. Criar um espaço de acolhimento, estudo e vivência do Evangelho, onde cada vida seja reconhecida como valiosa. A proposta desse ano gira em torno do tema Todas as Vidas Importam. Uma frase que parece pequena, mas que abre um horizonte inteiro de reflexões espirituais. A semana foi pensada como um caminho. Começamos pela caridade e a quem a oferecemos, esse movimento de olhar o outro com ternura. Então seguimos para os laços familiares.
onde aprendemos as primeiras grandes lições do amor. Depois, ampliamos o olhar para entender quem realmente são nossos irmãos, reconhecendo que a família espiritual é maior que qualquer sobrenome. Em cada dia, mergulhamos num aspecto desse amor que cura e transforma, enxergar para além dos rótulos, compreender a reta justiça ensinada por Jesus. E descobrir que a caridade verdadeira vai muito além de um gesto. Ela molda atitudes, escolhas e o modo como caminhamos pelo mundo. A CEGESPRO é, no fundo, esse convite. Reunir jovens, a família, os pais, para pensar, sentir e viver o amor em sua forma mais ampla. Afinal, quando entendemos que todas as vidas importam, o Evangelho deixa de ser um conceito abstrato e começa a pulsar dentro de nós. Nos relacionamentos, nas atitudes e na forma como enxergamos a vida espiritual. É uma semana para sair diferente do que aqui adentramos. Com o coração um pouco mais lúcido e mais disposto a amar. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo pela presença de todo mundo e agradecer também pela casa que nos deu esse espaço. O tema hoje, então, será quem é meu pai, quem são meus irmãos. Então, em primeiro lugar, eu quero contextualizar como aconteceu esse diálogo. Jesus estava hospedado em Cafarnaum, na casa de Pedro, e ele estava pregando com aquele monte de gente em torno dele, e ninguém conseguia nem sair de perto, nem chegar mais perto, porque era uma multidão muito grande mesmo. Então, ele escutou alguém chamando ele, falando, seu irmão e sua mãe estão aqui fora. Como se o irmão e a mãe fosse mais importante do que o resto da multidão que estivesse aqui. Então, ele foi e falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Acho interessante a gente começar falando sobre a família. A família, ela é o primeiro contato que a gente tem com a sociedade. Então, o primeiro exemplo que a gente tem de como se portar, as primeiras oportunidades da gente exercer a paciência, as primeiras oportunidades da gente exercer o amor, tudo isso a gente aprende dentro da família. Então, faria sentido Jesus, um espírito tão nobre, estar desdenhando da família dele? Será? Com essa frase? O que será que ele quis dizer com quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No livro Boa Nova, do Humberto de Campos, no finalzinho, no último capítulo, a gente tem um trecho que Jesus está sendo crucificado. E Maria está muito aflita com a crucificação de Jesus, muito. E ela sofre muito, só que ela continua o trabalho, porque Jesus fala para ela e João, o apóstolo, para seguirem o trabalho, mesmo que ele estivesse passando por aquele sofrimento. Depois de um tempo, ela e João se estabelecem no mesmo lugar e continuam o trabalho que Jesus também fazia. Eles continuam pregando, fazendo as curas, e até que um dia Maria ficou muito aflita, porque ela percebeu que, na verdade, ela ficou sabendo que os seguidores de Jesus eles estavam sendo perseguidos. Então, ela começou a rezar muito, e até que chegou um pedinte perto dela e começou a consolar ela nessa aflição. E ela achou muito interessante, porque todos que iam atrás dela estavam atrás de serem consolados e não de consolarem. E ela ficou, como pode você, um pedinte, me falando sobre as bem-aventuranças, me dando esse consolo que eu estou precisando? Então o pedinte foi e mostrou as suas mãos
deu as mãos para ela, ela olhou as mãos e viu as marcas da cruz. E ali ela percebeu que, na verdade, quem estava ali era seu filho Jesus, depois de muito tempo. Então, ela foi e tentou se ajoelhar em frente a esse espírito de luz. Mas Jesus, ele é mais rápido e se ajoelha à frente dela. Ele ajoelhou à frente dela e disse que era o momento dela de ir para o reino dos céus. Então, a gente pode perceber com essa passagem que Jesus, um espírito tão nobre, sabendo de sua nobreza, se ajoelhou à frente de sua mãe. Isso é um exemplo claro de que aqui, nessa passagem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não estava querendo dizer que a mãe dele não é tão importante. Na verdade, por esse gesto mostrado nesse livro, a gente consegue perceber o quanto ele valorizava sua mãe. Até mesmo nos momentos que ela queria ajoelhar para ele, que ela queria que ele já tinha desencarnado, ele se ajoelhou em frente a ela. Então, não é sobre isso que ele quis passar nessa mensagem. O que ele quis passar com essa mensagem, então? Esse mesmo livro, ele se encerra com essa frase. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes um cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume. Quando ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está querendo dizer que todos nós que estamos no caminho do bem somos uma família universal. A família universal é o sentido do amor fraterno, porque todos nós temos um objetivo comum. Não é só os espíritas. Nós, como movimento, a gente tem, às vezes, um pouco a mania de querer achar que a gente sabe mais e que a gente está em um patamar mais elevado do que as pessoas de outras religiões. A gente se esquece que, muito provavelmente, a gente é espírita porque a gente necessita de uma religião tão esclarecedora, porque provavelmente, se não fosse assim, a gente não seguiria as outras religiões. E também a gente se esquece que ser espírita é algo transitório e que nada garante a gente que na próxima vida a gente vai continuar sendo espírita. Então, esse preconceito religioso, muitas vezes, que a gente percebe dentro do espiritismo, ele não é uma coisa que faz sentido se a gente for pensar na nossa vida eterna. E quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele quer dizer que todos nós que estamos seguindo nesse caminho do amor, independente se for do espiritismo católico, evangélico, todos nós, ou mesmo que não tenha religião, todos nós somos uma única família universal com um único propósito, que é trazer o amor para a nossa vida. Porque a família universal, muitas vezes a gente sente aquela conexão especial com algumas pessoas que não são da nossa família sanguínea. E aí, esse é o conceito da família universal. E pode ser nossos amigos que dividem o mesmo propósito que nós. Por exemplo, eu tenho esse sentimento de família universal com o pessoal da minha mocidade. Desde que a gente começou a nossa mocidade é super recente, ela começou em 2023. E desde que a gente começou, sempre foi um vínculo muito forte. E é muito interessante isso, porque é uma coisa assim, muito, muito forte mesmo, muito rápida. E assim, só nós que temos o conhecimento das vidas passadas, acho que só isso faz sentido, assim, para explicar como que você consegue ter vínculos tão fortes com pessoas que às vezes você conhece há tão pouco tempo. O Daniel Oeste também, a gente se conheceu
ano passado e a gente já viveu muita coisa junto, não parece que a gente está há um ano junto. E essa família universal, ela também faz parte dela a família sanguínea, porque a família sanguínea, em sua maioria, é a que mostra pra gente o caminho do amor. É a que mostra pra gente, é a que fala, vai na evangelização, vai na mocidade, não de forma forçada, mas de forma para guiar mesmo a gente no caminho do bem. E é necessário entender também que a nossa família sanguínea, muitas vezes, traz para nós os maiores desafios. E a gente já tem a explicação disso, que muitas vezes a gente escolhe aquelas pessoas, ou aquelas pessoas também nos escolhem para a gente conviver aqui na Terra e conseguir evoluir questões que a gente deixou no passado, né? Dessa mesma forma, a família universal. Porque não é sempre que a gente vai fazer um trabalho na casa espírita, por exemplo, que a gente vai fazer com os nossos amigos. Às vezes, a gente vai fazer um trabalho na casa espírita justamente com aquela pessoa que a gente pensa, ai, não queria ter que lidar com essa pessoa aqui. Mas tudo isso é um propósito. Da mesma forma que a gente tem um propósito com a nossa família sanguínea, a gente tem um propósito de família universal. A nossa família sanguínea é a primeira e acho que a maior prova que a gente tem de paciência, de humildade, de empatia, de perdão. Então, é natural perdoarmos que nossa família universal, na verdade é natural pensarmos que nossa família universal, considerando todos como irmãos, nem sempre as coisas serão um mar de rosas. Então, pensando sobre isso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Voltando no assunto, Jesus, ele não quis falar que a família dele, a mãe dele, os irmãos dele, os irmãos nesse caso, eu vi até uma palestra falando sobre isso, que não tem a diferença na língua de Jesus de irmão e primo. Então, muito provavelmente eu estava querendo falar aqui do primo, porque não se tem estudo claro se Jesus teve mesmo irmão, né? Mas assim, falando da nossa família sanguínea, Jesus não estava querendo colocar a família sanguínea dele abaixo da família universal. Ele não quis dizer que a gente não precisa honrar o nosso pai e mãe. A gente precisa sim honrar o nosso pai e mãe. Nosso pai e nossa mãe, principalmente a nossa mãe, foi quem nos deu a vida, né? Então a gente precisa sim ter sempre esse carinho, esse afeto e essa gratidão. Mesmo que por algum motivo a mãe não tenha sido a mais carinhosa de todas, o pai não tenha sido o mais carinhoso de todos, a gente não pode esquecer que foi através deles que a gente pôde reencarnar, né? E Jesus, então, não quis dizer que não é para a gente fazer isso, que o povo que estava lá esperando ele para conversar, para cura ou só para ouvir uma palavra, estaria em lugar superior à mãe dele. Mas ele quis dizer dessa importância da nossa união. E eu trago aqui também a importância da união como movimento espírita, né? Porque muitas vezes a gente acaba ficando muito somente no nosso centro, ou somente na nossa bolha de amigos, ou do centro mesmo. Às vezes a gente vê, eu vou falar da parte de juventude também, que é uma coisa que eu passei muito, às vezes a gente vê um jovem na casa espírita, ele fala, não tem por que ter uma mocidade. Mas às vezes um centro espírita do lado tem uma mocidade que vai poder oferecer para esse jovem. Então assim, falta essa atitude nossa
chegar nesse jovem e falar, olha, você conhece essa casa? Você conhece esse grupo? Porque dessa forma a gente consegue integrar. E mesmo que seja apenas 1, 2 jovens, é toda uma vida que está ali. E ela é uma vida que precisa de cuidado, ela precisa de atenção, principalmente na juventude, que tem muitas questões. Então, da mesma forma que a gente, quando a gente vai dar uma palestra, por exemplo, e aí não vai ninguém, mas a gente sabe que a gente tem que dar aquela palestra, porque a gente sabe que não é só quem está encarnado que está ouvindo aquilo. Da mesma forma que a gente coloca essa importância, a gente precisa colocar essa importância para as nossas crianças espíritas e para os nossos jovens espíritas também, como um movimento de união, como um movimento de que todos nós somos irmãos, assim como disse Jesus aqui nessa frase. Além disso, né, além dessa união no Espiritismo, a união entre as casas, isso que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que é um bom exemplo de como unir. A gente, como DM, a gente une pessoas de vários lugares diferentes. E agora também, nesse movimento da CGESPRO, a gente está podendo conhecer novas casas, a gente está podendo fazer novos contatos, e tudo isso é muito importante para a união do movimento espírita mesmo, como um todo, porque o movimento espírita está se enfraquecendo à medida que a gente vai ficando mais jovem. A gente não vê tanto jovem espírita, a gente não vê tantas pessoas, até no próprio censo, né, da PGE, houve uma diminuição de pessoas que se consideram espíritas quando foi feito o censo. Então, será que se a gente parasse para pensar um pouquinho sobre essa união, sobre esses pontos, de trazer o jovem para casa, de acolher quem está chegando, seja jovem, seja mais velho, seja idoso, qualquer pessoa que esteja chegando na casa espírita, será que a gente acolhe? Será que a gente chega para a pessoa e fala, oi, então, o que você está fazendo aqui? O que te trouxe aqui? Se a pessoa veio assistir uma palestra, será que a gente mostra para ela, aqui é o lugar da palestra? Ou será que a gente só fica ali na porta, dando boa tarde, cumprindo o nosso papel? Dei boa tarde, já cumpri meu papel, não preciso fazer mais nada. Então, Jesus disse, quem são meus irmãos, levando em consideração todas essas coisas. E não apenas dentro do Espiritismo, mas dentro do movimento de amor como um todo, porque não só cristão. A gente precisa pensar no amor também do cotidiano. Quem são meus irmãos? Na hora que eu estou no transporte público e todo mundo está fazendo competição para quem vai sentar. Quem são meus irmãos? Porque será que eu sou a pessoa que mais precisa daquele assento mesmo? Será que aquela outra pessoa que eu estou vendo que está com 3 sacolas não precisa mais sentar do que eu? Não, mas eu estou cansada, porque o dia inteiro em pé. Mas será que eu sou mesmo a pessoa mais necessitada nesse momento? Ou então, quem são meus irmãos quando eu estou no trabalho e aí eu sinto que ninguém tem paciência comigo e todo mundo, ninguém me entende e tal pessoa só pensa nela e eu não consigo fazer o meu trabalho da forma que eu quero, mas ela também é minha irmã e ela também merece compaixão, ela também merece perdão, tanto quanto a nossa família merece. Então, quando a gente estiver passando por essas situações, lembrar quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Será que se fosse a minha mãe nessas situações, será que se fosse a minha mãe ali precisando sentar, eu sentaria na frente dela? Será que se fosse a minha mãe ou meu irmão, minha irmã, necessitando às vezes de um abraço ou de apenas de uma palavra, o que te trouxe a ser espírita? Eu deixaria de falar? Ou então, se fosse a minha mãe, ou a minha irmã, ou meu irmão, ou um primo também muito querido, um tio,
que estivesse trabalhando comigo e me estressasse, será que eu me deixaria levar pelo estresse da mesma forma que eu me deixo com uma pessoa que não é do meu sangue? Então, a gente pode levar essa frase para muitos aspectos da vida. Lembrar que a religião em si, o amor, na verdade, mais importante do que a religião, ele está presente em tudo que a gente vai fazer. Então, a paciência, a compreensão, o perdão, a benevolência, a compreensão, tudo isso, a gente tentar levar para o nosso cotidiano da mesma forma que a gente carrega com a nossa família. Muitas vezes com a nossa família a gente nem carrega da forma mais exemplar, né? Mas enfim, mas eu acho que assim, a gente ainda se exibiva mais com a nossa mãe do que com aquela pessoa que a gente não tem muita paciência, sei lá, na escola, ou no trabalho, ou mesmo no trânsito, talvez. Então, eu acho que a gente pode levar esse ensinamento de Jesus para esse lado também, sabe? De como eu estou tratando o meu próximo, como eu estou tratando, como está o meu comportamento frente à minha família universal. Porque a minha família universal, ela merece tanto carinho e respeito quanto a minha família sanguínea. E eu queria também, mais uma vez, trazer isso para pessoas de outras religiões. Porque muitas vezes a gente tem uma segregação muito grande entre as religiões e talvez se a gente começasse a pensar naquela pessoa, ela está seguindo um caminho diferente do meu, mas o objetivo dela é o mesmo. Então, eu também preciso ter esse pensamento de que a gente está caminhando junto, sabe? Ele está lá, talvez, louvando, e eu estou aqui fazendo a minha oração caladinha, ele está lá com as figuras, com o terço, e eu estou aqui com a minha simplicidade, mas no fim, todo mundo está buscando a mesma coisa. No fim, todo mundo está buscando evolução, né? Todo mundo encarnou para a evolução. Então, a gente levar também isso para o nosso lado de não pensar que só porque a gente é espírita, a gente é mais evoluído, talvez, ou então porque a gente é espírita, a gente tem mais esclarecimento, porque não necessariamente. Muitas vezes uma pessoa que não é espírita, ela consegue agir de uma forma muito mais espírita do que nós. E eu acho que é muito sobre isso, da gente ter uma atitude cristã, uma atitude de amor com todos os nossos irmãos, que não são apenas irmãos sanguíneos, são irmãos fraternais. E pensar como eu trataria se fosse mesmo meu irmão, se fosse a minha irmã, se fosse a minha mãe, naquele momento. Então, antes da gente julgar alguém de outra prática religiosa por estar, às vezes, não sei, se exaltando no momento de falar, ou cantando uma música que a gente não concorde, ou tendo alguma atitude que a gente não concorda, a gente pensar, e se fosse a minha mãe? E se fosse o meu irmão? Como que eu agiria frente a isso? Levar essa reflexão para todos os momentos da nossa vida. Para a gente tentar, porque assim, também a gente ainda não está, a gente também não é Jesus, né? Não tem como a gente ser evoluído e ser benevolente o tempo inteiro, a gente perde a paciência sim, isso é uma coisa natural, porque nós ainda somos seres humanos, somos espíritos em evolução. Mas pelo menos ter o esforço diário e a todo momento de pensar, eu estou sendo espírita nesse comportamento meu?
eu estou sendo cristã nesse comportamento meu, esse comportamento meu, ele está demonstrando amor ou ele está demonstrando uma separação? Ele está demonstrando que eu sou maior do que o outro, eu mereço mais que o outro. Ele está demonstrando que eu tenho mais recursos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, pensar nisso, que todos nós somos irmãos, e pensar nessa nossa família fraternal, nesse amor fraternal, nessa família universal como amor fraternal. Muitas vezes a gente sente uma conexão com pessoas que a gente pensa, nossa, essa pessoa, eu considero ela como uma irmã, eu considero ela como se fosse uma segunda mãe. Porque é isso, é esse sentimento de reencontro, esse sentimento de pertencimento, muitas vezes, que a gente tem com as pessoas. E aí a gente consegue perceber essa família, esse laço, que não é apenas corpóreo, é um laço espiritual. Então eu acredito que Jesus conseguiu trazer todos esses pontos com essa frase tão simples: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então, para a gente pensar, se a gente está tratando a nossa família universal como família, ou a gente está tratando a nossa família universal como inimigo, como não próximo, né? Ou a gente está tratando como um próximo, como uma pessoa que você tem muito carinho, que você quer manter o laço, que você quer manter o bom convívio, e levar essa reflexão para todos os momentos da nossa vida. Então, mais uma vez, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja no transporte público, ou no trânsito, ou naquele momento dentro da família de laço sanguíneo mesmo, que você acabou talvez de começar uma coisa e aí alguém te chama e você fica, não acredito que essa pessoa me chamou agora. E aí você lembra, mas será que eu estou sendo cristã nessa... Será que eu estou sendo cristã nessa atitude minha? Ou será que eu estou pensando só em mim? Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa frase. Eu acho que essa frase ela consegue trazer muita coisa legal se a gente for destrinchando ela. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso de família universal, a gente trazer esse olhar para o outro como se ele fosse realmente o nosso próximo mais próximo. Então, olhar para o meu colega, olhar para o meu amigo, talvez como se ele fosse ali o meu irmão mesmo, como se a gente dividisse a mesma casa. Porque no fim das contas, a gente divide todo mundo na mesma casa. Também pensar nisso, da gente se unir mais quanto o movimento espírita. Cada um aqui tem a capacidade de promover essa união, de trazer mais pessoas para o movimento espírita. Também pensar na união em relação às religiões, da gente se enxergar no mesmo patamar que o outro, não importa a religião dele, não importa se ele tem religião, o importante são as atitudes que ele está tendo. E da gente pensar também na nossa família sanguínea como uma coisa que a gente tem que agradecer e ter muita gratidão sempre, porque realmente a nossa família sanguínea é o nosso primeiro contato com a humanidade. A nossa família sanguínea é quem vai trazer todos aqueles pontos que a gente mais precisa trabalhar a todo momento. Então, foi isso que eu consegui destrinchar dessa frase aqui hoje. Eu espero que tenha tocado um pouquinho no coração de vocês.
Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E é isso, boa noite. Vai passar aquele slide agora? Tem o convite da... Pode ser. Deixa eu ligar aqui. E tem mais um convitinho para vocês. Eu tô vendo aqui que todo mundo